Senhor, queridos irmãos da Casa de Oração Visibá, Classe Betel. Nós louvamos a Deus por mais uma vez estarmos juntos para estudarmos a Palavra do Senhor e crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de orar com os irmãos para nós iniciarmos a aula dessa manhã. Senhor, em nome de Jesus, nos apresentamos diante de Ti, gratos, ó Deus, pela Tua Palavra, pela salvação, pela igreja que Tu tens nos plantado, pelo pastor sobre as nossas vidas, a quem nós pedimos que Tu renoves as forças, a saúde, Senhor, venha abençoá-lo com toda sorte de bênçãos, Pai. Nós Te agradecemos, ó Deus, a oportunidade de estarmos diante de Ti nessa manhã, Senhor, para, Senhor, estudarmos a Tua Palavra. Abre o nosso entendimento, ajuda-nos na explanação da Tua Palavra e que ela faça morada em nós e possamos, Senhor, ó Deus, subir um degrau perante Ti nessa manhã. Fica conosco, nos abençoa, nós clamamos e pedimos tudo para a Tua glória. Amém, Senhor. Irmãos, o nosso tema, nosso assunto nesse domingo e no próximo serão as duas cartas, as duas epístolas de Paulo aos Coríntios. Então nós estudaremos 1º e 2º Coríntios para subsidiarmos os irmãos, para trazer informações aos irmãos para a sequência, do nosso plano de leitura da Palavra de Deus. Amém, irmãos? Então, falando primeiramente da cidade, de Corinto, existiam 4 cidades muito importantes. As mais importantes cidades do Império Romano eram Roma, Corinto, Éfeso e Antioquia da Síria. Assim, Corinto era uma cidade célebre, Ela se localizava em um istmo. O que é um istmo? É uma porção de terra que liga uma península a um continente. O que é uma península? É uma porção de terra quase toda circundada por água, mas que ainda está ligada a um continente com uma faixa estreita de terra. Então, ela se localizava em um istmo, que é essa porção de terra que liga até o continente, e possuía 2 portos. Além de ser a única passagem por terra entre o norte e o sul da Grécia, lembrando que Corinto ficava na Grécia, ela fica na Grécia, era também a passagem entre a Ásia, a Palestina e a Itália. Os navegantes, eles até poderiam tomar um outro caminho, poderiam dar a volta pelo sul da península, só que o mar nessa região era um mar muito tempestuoso, era um mar bravo, Corinto, então, passava a ser um corredor de mercadorias, as mercadorias circulavam muito por Corinto, Além disso, as terras eram férteis em Corinto. A cidade então se tornou rica e tinha uma localização estratégica no cenário mundial. Na época de Paulo, a população de Corinto era estimada em 600 mil pessoas. E o interessante é que a estimativa era que 200 mil pessoas eram livres e 400 mil pessoas eram escravos. A prosperidade material de Corinto, que era muito grande devido a essa circulação de mercadoria, também por causa disso, essa prosperidade trouxe a Corinto uma devassidão. Os coríntios partilhavam do amor dos gregos pela filosofia especulativa, mas nada era original deles, Eles não poderiam dizer que eles tinham um único homem letrado, de letras, A atenção dada ao comércio e aos prazeres da vida lhes absorvia toda a atenção. Eles se voltavam muito para os prazeres da vida, para a religião, a religião pecaminosa. Então isso absorvia muita atenção dos coríntios, A cidade era também um centro de atletismo,
né? Havia um estádio onde acontecia uma Olimpíada de 2 em 2 anos, embora não tão famosa quanto aquela de Olímpia, né? Paulo cita, faz referência a isso em 1 Coríntios 24, de 24 a 27. Vamos ler lá. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro eu também, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Então Paulo usa essa linguagem esportiva em 1 Coríntios 9, de 24 a 27, fazendo referência também a essa face esportiva atlética que existia presente ali na cidade de Corinto. Historicamente existiram duas Corintos, né? Uma grega, né, que no auge da civilização grega, Corinto já ocupava lugar de destaque, né? E ela foi destruída em 146 a.C. No ano 146 a.C., a cidade foi destruída por um cônsul romano chamado Múmius. Múmius era o nome desse cônsul. Já agora, numa face romana, porque ela foi reconstruída no ano 46 a.C. por Júlio César, ela torna-se a capital da província a capital da província romana em Acaia. A Nova Corinto possuía ruas amplas, praças, templos, e aí nós podemos citar os templos de Netuno, Apolo, enfim. Existia o estádio, né, como nós lemos, teatros, estátuas e o santuário de mármore branco e azul, chamado Rostra, onde se pronunciavam discursos e as sentenças. Corinto, irmãos, era uma cidade muito idólatra, né? A idolatria fazia parte da cultura grega, né, com seus inúmeros deuses mitológicos, né? Ao sul de Corinto havia uma colina chamada Acrocorinto, que se elevava a 152 metros acima da cidade. Ali ficava o templo de Afrodite, também chamada de Astarte, Vênus ou Véspera. A verdade é que ela era considerada a deusa do amor e da fertilidade, né? A religião principal de Corinto, dos coríntios, era a adoração a Afrodite, essa deusa do amor e da fertilidade, né? Era a religião principal. E essa era originalmente a licenciosa Astarte, fenícia, deusa da fertilidade. Os cultos a Afrodite incluíam ritos sexuais realizados por 1000 sacerdotisas, ou seja, prostitutas cultuais. Muitos viajantes que passavam por ali, e não eram poucos, né, se entregavam à prostituição, à prática de outros delitos. O fato de estarem de passagem trazia uma sensação de impunidade, o que de fato se concretizava normalmente. E esses e outros fatores contribuíram para a corrupção generalizada de Corinto. Como a maioria dos portos marítimos, Corinto logo conseguiu uma reputação internacional. Pessoas de todas as partes do império, elas iam à cidade para participar na riqueza e no comércio da cidade.
Essas pessoas traziam consigo a sua própria herança cultural, incluindo os costumes sociais, os costumes religiosos, né, os costumes comerciais, né? E porque Corinto ainda era uma cidade relativamente nova, ela ainda não tinha desenvolvido a sua própria herança cultural pela época da grande afluência, né, a grande circulação de estrangeiros. Nessa época ele ainda não tinha sido solidificada culturalmente. Talvez por essa razão ela fosse tão sofisticada no panorama e tolerante, muito tolerante a qualquer costume ou religião. Logo, ela ficou conhecida como uma cidade devassa, né, moralmente falando. E uma palavra foi cunhada, levantou-se uma palavra para expressar a degradação moral de uma pessoa de Corinto, né, principalmente pelos atenienses, pelos de Atenas. Eles diziam que uma pessoa imoral ou baixa moralmente era uma pessoa corintianizada, sem querer fazer alusão ao time de futebol. Mas uma pessoa corintianizada era uma pessoa, era uma palavra para designar uma pessoa imoral, uma pessoa de moral, de degradação moral. Na história recente de Corinto, como nós já dissemos, ela foi destruída por um grande terremoto em 1858. Logo em seguida, ela foi reconstruída a 6 quilômetros do local anterior. Escavações na cidade permitiram grandes descobertas arqueológicas, monumentos, imagens, ruínas de casas, templos, palácios, enfim. É uma cidade que ela tem um lugar na história muito importante pela sua importância, né, sem redundância, dentro do cenário histórico como uma das principais cidades do Império Romano. Como que estava ali a igreja em Corinto? A igreja em Corinto foi fundada pelo próprio apóstolo Paulo durante a sua segunda viagem missionária, entre os anos 50 e 52 depois de Cristo. Ali Paulo permaneceu 18 meses, como diz Atos, né, no capítulo 18, de 1 a 8. Vamos ler para que não fique só a minha palavra. Depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo se aproximou deles e, posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus quanto gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Opondo-se eles, blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue. Eu dele estou limpo e, desde agora, vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício, justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga, mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor. Com toda a sua casa, também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizadas. Ou seja, a igreja era composta por judeus e gentios. Entre os membros haviam também ricos, pobres e também escravos.
Assim, irmãos, já partindo agora para as epístolas, né, aos Coríntios, essas duas epístolas elas formam o que os estudiosos chamam de correspondência coríntia. A problemática igreja de Corinto, ela mostra que a igreja apostólica não estava isenta de certos problemas que afligem o cristianismo, até o cristianismo contemporâneo. Em certo sentido, isso era natural, porque o cristianismo, especialmente o cristianismo em relação aos gentios, ainda estava engatinhando. Um dos piores problemas era o perigo de cisão, né, em partidos, devido ao culto às personalidades, né? A causa desse problema era a maturidade espiritual. Também com graves problemas doutrinários, né? Também Paulo precisou falar a respeito da ressurreição. Além desses problemas, houve outros problemas na comunidade, como imoralidade, ações judiciais entre os crentes, a falta de entendimento quanto a certas práticas, incluindo o casamento, adoração pública, celebração da ceia do Senhor e o uso dos dons espirituais. Os dons espirituais já tratado um pouco mais no final já ali na segunda epístola, né? Paulo abordou um problema também muito perigoso quanto às questões do seu apostolado. Já na segunda carta, segunda epístola, Paulo vai defender o seu ministério, defender o seu apostolado, né? Ele vai trazer, ele foi desafiado por aqueles que não queriam aceitar a sua autoridade para ensinar. Paulo se defendeu apresentando-se como modelo de ministro do Evangelho, na autoridade de Cristo. Ou seja, muitos desafios para Paulo colocar cada assunto em seu lugar, principalmente o fato de não aceitarem a liderança de Paulo. Então esse foi um desafio também muito grande que Paulo vai explanar nessas duas epístolas, nessas duas cartas. E aí ele já começa, né, o texto da segunda epístola já trazendo essa ênfase, a ênfase do ministério, do seu chamado, enfim, tudo aquilo que Deus fez em sua vida. Nas nossas Bíblias, irmãos, nós temos duas epístolas de Paulo aos Coríntios. Entretanto, os estudos dizem que elas podem ser pelo menos três, né? Em Coríntios, no livro de 1 Coríntios, no capítulo 9, se refere, no capítulo 5, verso 9, se refere a uma carta anterior, a qual não chegou nas nossas mãos. Se os irmãos lerem lá, o texto é curto, vai dizer assim: já em carta vos escrevi, que não vos associeis com os impuros. Isso está em 1 Coríntios, no capítulo 5 e o verso 9. Já em 2 Coríntios 7, no verso 8, existe referência a outra carta que pode ser 1 Coríntios. Alguns comentaristas, alguns estudiosos sugerem que essa carta mencionada em 2 Coríntios 7, no verso 8, seja outra epístola. O que diz o texto? 2 Coríntios 7, 8, vamos ler o 9 também. Porquanto, ainda que vos tenha contristado com uma carta, não me arrependo, embora já me tenha arrependido,
Vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. Agora me alegro, porque não fostes contristados, mas fostes contristados para arrependimento. Fostes contristados segundo Deus, para que, de nossa parte, nenhum dano sofresseis. Nesse caso, irmãos, nós teríamos 4 epístolas. Trabalhando ainda com hipóteses, podemos sugerir que a epístola corresponda, né, como dizem os estudiosos, aos capítulos 10 a 13 de 2 Coríntios, os quais poderiam ter sido agrupados posteriormente. Então, para que não fique confusa essa explanação, vamos olhar o seguinte esquema. A primeira carta, desaparecida. A existência dela foi garantida lá em 1 Coríntios 5, verso 9. A segunda carta é a carta que chamamos 1 Coríntios. A terceira carta, também desaparecida, é uma existência hipotética. E a quarta carta é a que chamamos de 2 Coríntios. Isso para que nós tenhamos aí o conhecimento, né, dessas epístolas que Paulo menciona no seu texto, né, de 1 e 2 Coríntios, e que muitas vezes nós não sabemos, não temos referências, que cartas são essas. Esses são dados, né, para que o nosso entendimento seja completo quanto a essas cartas, essas epístolas mencionadas no texto paulino. A primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Quem foi o autor? O autor foi Paulo. Paulo foi o autor, mas houve um escritor, né? Esse escritor foi Sóstenes. O primeiro versículo do primeiro capítulo de 1 Coríntios diz isso. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes. 1 Coríntios 1:1. A data, irmãos, 56 depois de Cristo. O local que foi escrito foi em Éfeso. Em 1 Coríntios 16:8, nós vamos ver essa referência. Ficarei, porém, em Éfeso até ao Pentecostes. Ou seja, ele estava em Éfeso quando escreveu esse texto. O texto-chave, né, o texto-chave de todo o capítulo, de todo o livro, ele vai estar descrito no capítulo 5, verso 7, que diz assim: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. 1 Coríntios 5, verso 7. O tema desse livro, o tema desse texto escrito por Paulo, é um tema referente ao comportamento do cristão, né? O comportamento daquele que é salvo em Cristo, que tinha costumes pagãos, que tinha costumes pecaminosos, mas que hoje está lavado no sangue de Jesus Cristo. E há muitas peculiaridades, né, nesse primeiro livro do apóstolo Paulo, essa primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios. Algumas delas, tá? A conduta do crente em um mundo corrupto e imoral, sendo 1 Coríntios um manual de conduta dos crentes em todas as épocas, em todos os tempos. O texto paulino é um manual, né, para aquela época, mas também é um manual para nós hoje na Igreja de Cristo contemporânea.
Segundo, Cristo é o centro da epístola. Lendo o primeiro capítulo, nos versos 2 e 3, nós encontramos isso. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Terceiro tópico, Cristo é o alvo supremo da criação. 1 Coríntios 8, verso 6. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. Um outro tópico, um outro assunto de destaque no texto de 1 Coríntios é que Cristo é o alvo supremo da vida. Lá em 1 Coríntios 15, no verso 28. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Quinto tópico, Cristo é o verdadeiro Deus. 1 Coríntios 8, de 4 a 6, diz assim: no tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus, porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. O sexto tópico, Cristo sustenta todas as coisas e só Ele dá o crescimento espiritual. Somos apenas cooperadores da lavoura de Cristo. 1 Coríntios 3, de 6 a 9, diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores da lavoura de Deus, edifício de Deus vós sois. Como tratar um crente imoral? Isso nós vamos ver no texto de Paulo, de 1 Coríntios, 1 Coríntios 5, de 1 a 13. Pelo tempo e pela extensão do texto, nós não vamos ler, mas os irmãos podem meditar em suas casas. Os crentes e os tribunais humanos, que seria o oitavo tópico, que também é um texto grande, que está lá em 1 Coríntios 6, de 1 a 11. As bases do casamento cristão, o nono tópico, ele também é um texto longo, de 1 a 40 do capítulo 7, E nós vemos ali alguns problemas, de consciência, de foro íntimo, como diz o próprio Paulo, 1 Coríntios 1:8 diz assim: no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Já lá no capítulo 9, 27, diz assim: mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, nós já lemos, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Ou seja, no seu exame pessoal, no seu exame íntimo, da sua vida com Deus. O 11º tópico fala sobre o comportamento do crente nos cultos. Também diz lá, 1 Coríntios 10, verso 1, ora, irmãos, não quero que ignoreis que os vossos pais estiveram todos sobre a nuvem e todos passaram pelo mar. E aí ele vai trazer as referências no deserto para o comportamento do crente perante Deus, perante o Senhor. Também lá em
no capítulo 11, o verso 34, ele também vai falar sobre esse comportamento do crente no culto, né? Ele vai dizer: se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu os ordenarei quando for ter convosco. 12º tópico, irmãos, que seria exercício dos dons espirituais. Ele diz lá em 1 Coríntios 12, no primeiro versículo, diz: a respeito dos dons espirituais não quero que sejais ignorantes. Então ele instrui a igreja quanto ao uso dos dons espirituais. Também vai dizer lá no 14:40, né, sobre os dons espirituais, dizendo que tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Já um outro ensinamento sobre a ressurreição, sobre a doutrina da ressurreição, ele vai tratar no capítulo 15, dos versos 1 a 58. Os principais motivos, irmãos, da carta, os principais motivos que levaram Paulo a escrever a carta, escrever a epístola. Paulo, nessa epístola, ele não expõe os fundamentos do Evangelho, como fez na carta aos Romanos, né? Como ele fez aos Romanos. Ele já estivera doutrinando os coríntios pessoalmente durante 1 ano e meio. Né? Paulo escreveu aquela igreja depois de receber algumas más notícias, né? Algumas cartas, né? Com algumas questões, algumas perguntas, né? Paulo recebeu essas cartas e também com as notícias que vinham de Corinto, ele escreve a carta. Referente a isso, nós temos o capítulo 7, verso 1, que diz assim: quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. E ele vai falando: aquilo que você me escreveu, em resposta àquilo que vocês me escreveram, eu estou respondendo. Também existe o texto, né, de 1 Coríntios de 1 Coríntios 8, de 1 a 13, irmãos. Vamos ler o texto todo, para que não fique nenhuma dúvida quanto àquilo que Paulo escreve dentro desse contexto. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Porque ainda que também há alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por ele. Entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a ele sacrificadas, e a consciência destes, por ser fraca, vem contaminar-se. Não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de modo nenhum ser tropeço para os fracos, porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber, à mesa em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do teu saber, parece o teu irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. Deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. E, por isso, se a comida serve de escândalo a seu irmão, nunca mais comereis carne, para que
que nunca mais comerei carne, para que não venha escandalizá-lo. Ele está dizendo aqui, irmãos, porque foi feita a pergunta, foi escrita a pergunta para ele, ele está respondendo sobre a questão da alimentação que era sacrificada a ídolos. Então ele instrui a igreja nessa forma. Esse também um dos principais assuntos da epístola, da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Já lá no primeiro versículo, primeiro capítulo, o que acontece? Paulo vai mencionar a visita de pessoas que vieram trazendo más notícias, né? Ele diz assim: alegro-me com a vinda de Estéfanas e de Fortunato e de Acaico, porque esses supriram o que da vossa parte faltava. Ou seja, ele está falando dessas visitas que ele recebeu. E no primeiro capítulo, verso 11, diz assim: a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe de que há contendas entre vós. Ou seja, Paulo escreve o motivo de Paulo se reportar a essa igreja foram as notícias que vieram de Corinto que não eram boas. Havia contenda, havia questões jurídicas entre irmãos, havia as questões sobre os alimentos, ou seja, a igreja precisava ser colocada em ordem, e Paulo escreve para que essa igreja se tornasse uma igreja ordenada e dentro daquilo, dentro dos padrões cristãos, e não pela influência da religião pagã dos gregos, mais especificamente em Corinto. Foram muitas informações, eu sei, mas na próxima aula nós vamos nos aprofundar nos temas das epístolas, nos temas, aquilo que Paulo trata em cada tópico, em cada necessidade da igreja, para que o nosso entendimento seja solidificado e estejamos subsidiados de informações para lermos os dois livros, as duas epístolas de Paulo aos Coríntios. Amém? Eu gostaria de orar com os irmãos, agradecendo a Deus pela aula dessa manhã. Senhor, te somos gratos, Pai, te engrandecemos, bendizemos o teu nome, porque somos teus, e porque somos teus, tu nos instruis, Senhor, a sermos teus da forma que tu queres, Senhor. Assim, Pai, nós te agradecemos pela tua instrução, pelo teu poder sobre nós, e te agradecemos, Senhor, por esse dia, que tu venhas ficar conosco, Senhor, nesse dia, Senhor, dia separado por ti, para cultuarmos a ti, bendizermos o teu nome, Senhor, e nos dedicarmos, ó Deus, a ti, a tua palavra, Senhor, aquilo que tu queres para as nossas vidas, ouvindo a tua voz, Senhor, no teu santuário. Senhor, assim eu clamo a ti que tu venhas abençoar, Senhor, ó Pai, o restante desse dia, Senhor, o culto à noite, Senhor, abençoa grandemente, Senhor, ó Pai, a tua igreja nessa noite, quer seja, Senhor, os irmãos, Senhor, em casa, Senhor, quer seja os irmãos na tua casa, Senhor, presentes na tua casa, no culto, sejam todos abençoados por ti da mesma forma, e assim, Senhor, nós possamos ser sustentados pela tua palavra por muitos dias. Pai, nós te louvamos, te agradecemos por tudo, para a tua glória. Amém. Então, agradeço a atenção dos irmãos, peço a Deus que abençoe grandemente o lar dos irmãos e que nós possamos nos encontrar na semana que vem para continuarmos o estudo da Palavra de Deus. Deus abençoe os irmãos.